Muito bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, o teólogo Nelson Andrade. Eu ainda estou em São Paulo, Heliópolis. Esta semana, se Deus quiser, estarei regressando para a minha terra. E vamos aqui falar algo muito especial, algo muito importante. A Bíblia Sagrada que eu estou usando é com anotações de fé do Bispo de Macedo, uma Bíblia muito boa, e eu vou falar sobre um assunto bem top. Eu já fiz 2 lives falando sobre a besta do Apocalipse, os tipos de besta, e agora eu vou falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse, o testemunho profético da Igreja Fiel. Nelson Alves de Andrade, doutor em teologia. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam aí compartilhar com outras pessoas. Aqui é a capa do meu trabalho, da minha pesquisa. Bem legal. Compartilhem com outros. É um assunto muito bom. Valdineia, Viana Santos, que Deus abençoe. Gente, o nosso texto base, Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. O capítulo 11 do Apocalipse apresenta uma das passagens mais enigmáticas e debatidas da escatologia bíblica, a visão das 2 testemunhas. Elas surgem em um contexto de perseguição, juízo e fidelidade em meio à apostasia. A narrativa combina a linguagem simbólica, a linguagem profética e histórica, exigindo uma leitura super minuciosa, super cuidadosa, à luz do Antigo Testamento e da teologia apocalíptica. As 2 testemunhas, elas representam o testemunho fiel de Deus em tempo de oposição extrema, mostrando que, mesmo sobre a perseguição, Deus nunca fica sem voz no mundo. Vejamos o contexto literário e histórico. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 90 a 95 DC, depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, que é um período marcado por perseguição aos cristãos. O Apocalipse capítulo 11, na realidade, está inserido entre a 6ª e a 7ª trombeta, que é Apocalipse 9 a 11, em um contexto de julgamento progressivo, mas também de chamado ao arrependimento. O texto usa fortemente símbolos do Antigo Testamento, especialmente de Zacarias, Êxodo, Reis e Daniel. Vejamos a exegese do texto, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. O número 2, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. O número 2 simboliza testemunho legítimo, confirmação jurídica e profética. Aí vemos vestido de pano de saco. O pano de saco representa lamento, humilhação, arrependimento, chamado profético ao retorno a Deus. Indica que a mensagem das testemunhas é de advertência e juízo, não de conforto superficial. Temos aí um período de 1.260 dias, que equivale a 42 meses, 3 anos e meio. Número simbólico que, na realidade, tem a sua representação e representa um tempo limitado de perseguição. A atuação de Deus dentro da história. Nós podemos conferir isso
com Daniel capítulo 7, versículo 25, e capítulo 12, o versículo 7. Nós temos aí, então, as duas oliveiras e os dois candeeiros, que faz uma referência direta a Zacarias capítulo 4, onde as oliveiras representam os ungidos de Deus, que é Zorobabel e Josué. Simbolizam o suprimento espiritual contínuo, luz em meio às trevas e a presença do Espírito Santo. Temos também essas duas testemunhas falando sobre poderes extraordinários. As testemunhas soltam fogo contra inimigos, fecham o céu, e nós vemos Elias, no caso, em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, e transformam água em sangue. Moisés, em Êxodo, capítulo 7, e o versículo 20. Ferem a terra com pragas. Esses sinais apontam claramente para Moisés e Elias, figuras centrais da lei e dos profetas. Dos versículos 7 ao 10, nós vemos a morte das testemunhas, a besta que sobe do abismo. Para vocês que estão entrando agora, nós estamos aqui dando um estudo sobre as duas testemunhas do Apocalipse, o testemunho profético da Igreja Fiel, e nós vemos aí Apocalipse capítulo 11, tá? Nosso texto base, Apocalipse capítulo 11, 1 ao 14. Compartilhem com outras pessoas. Então, a morte das testemunhas, dos versículos 7 ao 10, nós vemos a besta que sobe do abismo, representa o poder anticristão e o sistema político religioso hostil a Deus. A alegria do mundo diante da morte das testemunhas revela ódio à verdade e rejeição à mensagem profética. Um bom dia para todos vocês que estão aí entrando, ok? Do versículo 11 ao 12, nós vemos a ressurreição e exaltação. Após 3 dias e meio, Deus ressuscita as testemunhas. Elas são elevadas ao céu. Isso demonstra a vitória final de Deus e a vindicação pública dos seus servos, bem como um paralelo com a ressurreição de Cristo. Vejamos aqui, então, as principais interpretações teológicas. Temos uma interpretação literal: as duas testemunhas seriam Moisés e Elias, ou Elias e Enoque. Ambos não experimentaram a morte. Vocês observem aqui, missionária Maria, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A senhora é de onde? Aí nós temos aqui essas interpretações, que são interpretações literárias. As duas testemunhas seriam Moisés e Elias, ou Elias e Enoque. Vejam que são interpretações. Nós não podemos dar uma resposta definitiva. A Bahia, que Deus abençoe, missionária. E nós temos a interpretação simbólica, que as testemunhas representam a Igreja Fiel, ou testemunho da palavra de Deus, lei e profetas, que é o Antigo e Novo Testamento. Então vejam que nós temos essas interpretações simbólicas aí, não podemos dar uma resposta taxativa. Muito comum entre intérpretes reformados e historicistas. Vejamos agora a interpretação histórico-profética. Vê as testemunhas como movimentos fiéis ao longo da história e mártires e reformadores que enfrentaram sistemas opressores. Quais são as aplicações para a igreja hoje? Como está chegando a live aí, irmã missionária? E a senhora está gostando do assunto? Quais são as aplicações para a igreja hoje? Deus sempre levanta testemunhas, mesmo em tempos de apostasia. O testemunho fiel pode custar perseguição e morte. E a vitória final pertence a Deus, não aos sistemas do mundo.
A igreja é chamada a ser profética, não conivente. O próprio texto bíblico não nos fornece uma identificação explícita e definitiva das duas testemunhas. Por isso, não há uma resposta única e clara, apenas interpretações responsáveis, mais ou menos consistentes à luz das Escrituras. Portanto, nós não podemos dar uma resposta definitiva. Isso não é falha do texto, mas uma característica do gênero apocalíptico. Permita-me organizar isso aqui com clareza teológica. O que a Bíblia afirma com absoluta certeza? Há pontos objetivos sobre os quais não existe debate sério. Elas são testemunhas levantadas por Deus. Apocalipse capítulo 11, o versículo 3. Exercem um ministério profético em tempo de perseguição. Seu testemunho é rejeitado pelo mundo. São mortas pela besta e são ressuscitadas e exaltadas por Deus. Seu ministério resulta em juízo e temor. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 13. Esses fatos são claros, literais no enredo e teologicamente centrais. O que a Bíblia deliberadamente não esclarece? A Escritura não diz explicitamente seus nomes, se são indivíduos históricos ou específicos, se são literais ou simbólicos, se atuam em Jerusalém literal ou simbólica. Onde o texto silencia, a teologia honesta não dogmatiza. Porque Deus permitiu múltiplas interpretações. Há pelo menos 3 razões teológicas sólidas. O foco não é a identidade, mas o testemunho. O centro do texto não é quem são, mas o que fazem. Me compreendem? Dar-lhe-ei poder e profetizarão. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 3. O Apocalipse fala à igreja de todas as épocas. Se os leitores do século I precisavam compreender a mensagem, então, ela não poderia depender de personagens futuros identificáveis. O simbolismo amplia o alcance histórico e pastoral do texto. A linguagem apocalíptica usa figuras representativas, assim como a besta, apenas um indivíduo. Babilônia, apenas uma cidade. As testemunhas podem representar realidades espirituais maiores, sem negar uma possível manifestação histórica. Eu acredito que esteja explicando bem. Você pode aí enviar coraçõezinhos ou compartilhar com outras pessoas. Há uma interpretação mais consistente que as outras? Sim. Consistência não é o mesmo que certeza absoluta. Muitos teólogos consideram mais sólida a leitura de que as 2 testemunhas representam o testemunho fiel de Deus na história, expressado pela palavra lei e profetas, Antigo Testamento e Novo Testamento, vivido pela igreja em sua missão profética. Essa visão explica o simbolismo, harmoniza com Zacarias capítulo 4, evita especulações não reveladas e preserva a mensagem central do texto. Então, qual deve ser a nossa postura teológica? Convicção, onde a Bíblia afirma. Humildade, onde a Bíblia silencia. Fidelidade, à mensagem central. Agostinho, ele já advertia: nas coisas essenciais, unidade; nas duvidosas, liberdade; e em todas, caridade.
Aqui eu tenho uma conclusão bem direta, sem rodeios. Não há resposta definitiva sobre a identidade literal. Há plena clareza sobre o sentido teológico. E a intenção do texto é formar testemunhas fiéis, não curiosos escatológicos. Vejamos aqui a defesa hermenêutica. As duas testemunhas, como testemunho profético da igreja fiel, palavra de Deus em ação. Aqui eu tenho uma tese. As duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11 não são dois indivíduos históricos literais, mas uma representação simbólica do testemunho profético da igreja fiel, fundamentado na palavra de Deus, lei, profetas, Antigo e Novo Testamento, atuando no mundo em tempo de perseguição. Vejamos aqui o fundamento hermenêutico, o gênero apocalíptico. A interpretação deve respeitar gênero literário. O Apocalipse usa símbolos como dragão, a besta, mulher, Babilônia e outros símbolos. Interpreta imagens por imagens. Apocalipse capítulo 1, versículo 20 e capítulo 17, versículo 9. E a regra hermenêutica é que textos simbólicos exigem interpretação simbólica, salvo indicação clara da literalidade. Para algumas pessoas aí, na realidade, o que é a hermenêutica? Eu vou dar aqui uma rápida explicação, ok? Sobre a hermenêutica, para que vocês possam compreender muito bem o que nos diz a palavra do Senhor, o que nos diz a palavra de Deus. A hermenêutica, deixa eu buscar aqui uma resposta bem legal. Eu sou professor de teologia, já ensinei muito tempo teologia, e eu amo a hermenêutica, que ela nos ajuda muito a interpretar a Bíblia. A hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação. E no campo bíblico e teológico, nós vemos esta matéria com muita firmeza. Ela é o conjunto de princípios, de métodos e regras usadas para compreender corretamente o sentido das Escrituras, respeitando o texto, o contexto e a intenção original do autor inspirado. Em termos simples, a hermenêutica responde à pergunta: como interpretar corretamente um texto? E a palavra vem do grego, que significa interpretar, explicar, traduzir, tornar compreensível. Está ligada a Hermes, o mensageiro dos deuses na mitologia grega, cuja função era transmitir mensagens de forma clara. A ideia central é a mediação do sentido, é fazer você compreender o que diz o texto. A hermenêutica bíblica é a disciplina que estuda os princípios que governam a interpretação correta da Bíblia, considerando o seu caráter divino e humano. E ela reconhece que a Bíblia foi escrita em línguas antigas, em contextos históricos específicos, por autores humanos inspirados pelo Espírito Santo e com diversos gêneros literários. Nós temos aqui a diferença, eu abri um parênteses para explicar isso aqui, ok? A diferença entre hermenêutica e exegese. É uma distinção muito fundamental. A hermenêutica o que é? As regras de princípio e princípios de interpretações. A exegese é a aplicação prática dessas regras ao texto. E a exegese é a imposição de ideias pessoais ao texto. Mas uma boa hermenêutica, ela produz uma boa exegese. E os principais princípios da hermenêutica é um princípio histórico, e o texto deve ser entendido no tempo, na cultura e na situação original. E o Apocalipse não pode ser ignorado a perseguição do século I. Aí nós vemos o princípio literário. Cada gênero exige um método, ok? A narrativa, nós temos poesia, profecia,
apocalíptica aí, né? O Apocalipse usa símbolos, não descrições jornalísticas. Nós temos também o princípio gramatical, que nós vamos analisar as palavras, os tempos verbais, os conectivos, a estrutura da frase. Eu sou professor de português e para interpretar a Bíblia, o português já ajuda bastante. Juntando aí com a hermenêutica, uau, é algo muito bom. O princípio contextual nunca deve ser isolado, deve interpretar a Bíblia no seu contexto. É interpretado pelo contexto imediato e o contexto geral. Nós temos o princípio canônico, e a Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum texto contradiz o outro. E o princípio cristocêntrico, Cristo é o centro da revelação. As Escrituras testemunham de Jesus. Aí nós vemos aí a hermenêutica e o Apocalipse. Sem a hermenêutica correta, o livro vira especulação, produz medo, não esperança, gera leituras sensacionalistas. Com uma boa hermenêutica, os símbolos do Apocalipse são compreendidos. E a mensagem pastoral emerge aí, né? A igreja é edificada. E a hermenêutica ela é essencial porque ela evita heresias, protege contra interpretações pessoais, dá solidez ao ensino, e Martinho Lutero já afirmava que a Escritura é sua própria intérprete. Logo, nós chegamos a uma conclusão que a hermenêutica não é relativizar a Bíblia, mas submeter-se ao seu sentido verdadeiro. O que esse texto significa, o que ele está dizendo, né? Então, queridos, o que nós podemos compreender aí do Apocalipse, na realidade, essa regra hermenêutica, voltando ao Apocalipse, exige uma interpretação clara, uma interpretação simbólica. E o Apocalipse, na realidade, ele não apresenta nenhuma indicação textual de que os personagens devam ser lidos literalmente. Aí nós temos aí o princípio da interpretação canônica, que eu já citei aí explicando sobre a hermenêutica, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Zacarias capítulo 4, como chave interpretativa, nós temos que estas são duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante da terra, do Senhor da terra. Apocalipse capítulo 11, o versículo 14. Cadê a missionária da Bahia? Continua aí. Em Zacarias 4, as oliveiras não são símbolos isolados. Representam ofícios ungidos, sacerdotal e civil. E o foco está na obra de Deus pelo Espírito e não nos agentes humanos. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Logo, o Apocalipse retoma a imagem funcional, não biográfica. O significado do número 2, nós vemos aí, segundo a hermenêutica bíblica, 2, que é o testemunho válido. Eu já citei bem no início da mensagem. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. E não aponta necessariamente para duas pessoas físicas. A igreja testemunha como corpo coletivo, mas seu testemunho é juridicamente duplo. A palavra proclamada, vida vivida. Os poderes de Moisés e Elias, nós vemos aí uma tipologia, não reencarnação. Observem bem aí a nossa explicação. A minha pesquisa aqui é um artigo científico, eu pesquisei, eu busquei fontes seguras para estar dando esta explicação, ok? Os poderes de Moisés e Elias é uma tipologia, não reencarnação. As ações das testemunhas ecoam Moisés no Êxodo e Elias em Reis, né? Hermeneuticamente, o texto não afirma identidade, mas semelhança funcional. E tipologia versus aí literalidade. Exemplo, João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aqui também não está falando sobre reencarnação. Não era Elias literal.
Logo, o poder mosaico eliano é modo profético, não identificação pessoal. A morte, exposição e ressurreição, padrão eclesiológico. A sequência, observem aí: testemunho, perseguição, morte e ressurreição. E exaltação reflete o caminho de Cristo, também reflete a história da igreja. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. A igreja morre simbolicamente no mundo, mas é vindicada por Deus. A grande cidade, nós vemos aí uma linguagem simbólica. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito. Apocalipse capítulo 11, o versículo 8. Se Sodoma literal, Egito literal. A leitura consistente exige que as testemunhas também sejam simbólicas. Vejamos aí a coerência teológica global. Estão gostando aí do ensino, gente? Só tem pouquíssimos corações? Esta interpretação respeita o gênero apocalíptico. Evita especulações extra-bíblicas, harmoniza o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E é compreensível aos leitores do século I, mas mantém a mensagem pastoral central. Objeções comuns e respostas, mas elas são chamadas de profetas. A igreja exerce função profética, Apocalipse 19, 10. Mas elas ressuscitam literalmente. Ressurreição no Apocalipse frequentemente é vindicação, não cronologia física. Isso nós conferimos com Apocalipse capítulo 20, o versículo 4. Qual a conclusão hermenêutica que eu chego a isso, né? O que chegamos aí em nosso estudo, em nossa pesquisa? As duas testemunhas representam o testemunho profético fiel da igreja, sustentado pela palavra de Deus, que confronta o mundo, sofre perseguição, mas é finalmente vindicado e exaltado por Deus. O texto não visa satisfazer curiosidade escatológica, mas formar uma igreja que testemunha sem medo da morte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 11. As duas testemunhas do Apocalipse revelam que o reino de Deus, mesmo em meio à oposição, o mundo pode silenciar temporariamente a voz da verdade, mas jamais poderá destruí-la. A ressurreição das testemunhas afirma que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Apocalipse 2, versículo 10 diz: "Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Amém? Eu espero ter passado para vocês uma explicação clara, simples e objetiva. As referências bíblicas aqui: Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, Êxodo capítulo 7 ao 11, primeiro livro de Reis, capítulo 17 ao 18, Daniel capítulo 7, e capítulo 12, e Mateus capítulo 17, 1 ao 5. Aí nós vemos aí uma defesa comparativa, rigorosa, contrastando a posição simbólico e eclesiológica que defendo contra a posição literal individual, com base na hermenêutica exegética e teológica, mantendo assim um nível acadêmico, um nível de pesquisa. Nessa defesa comparativa, nós temos aí as duas testemunhas, simbolismo eclesiológico versus
literalismo individual. Vejamos aqui a definição das posições. A posição literal individual defende que as duas testemunhas são dois indivíduos históricos, Moisés e Elias, Elias e Enoque, ou dos profetas futuros, que atuarão fisicamente em Jerusalém literal por 1260 dias durante um período escatológico futuro. Vejamos a posição simbólico-eclesiológica defendida aqui nesta minha pesquisa. Entende que as duas testemunhas representam o testemunho profético da igreja fiel, fundamentado na palavra de Deus, manifesto ao longo da história, especialmente em períodos de perseguição. Vejamos aí a comparação hermenêutica fundamental. O gênero literário, nós vemos aí, no gênero apocalíptico, literal, individual, é parcialmente considerado, ok? No simbólico eclesiológico, é integralmente respeitado. Nós vemos aí o uso de símbolos, que é seletivo, literal individual, é bem seletivo, e no simbólico eclesiológico, é consistente. Aí, no critério de regra interpretativa literal, por default, e nós vemos aí, quer dizer, no critério regra interpretativa, literal individual é literal por default, e o simbólico eclesiológico, simbólico por coerência. Prestem bem atenção, porque realmente o assunto é um assunto difícil. Problema do literalismo seletivo. Lê literalmente as testemunhas, mas simbolicamente a besta, o dragão e Babilônia. Vejamos aí uma análise textual direta, Apocalipse capítulo 11. Darei poder às duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse, o versículo 3. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí. Literalismo, duas pessoas específicas. Simbolismo, função testemunhal coletiva. O texto enfatiza missão, não identidade. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 4. Referência direta a Zacarias, capítulo 4. Nenhum nome pessoal é dado. E em Zacarias, oliveiras, ofício, ungidos, não indivíduos isolados. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Eu já citei isso na nossa live. Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Se a cidade é espiritual ou simbólica, se a incoerência hermenêutica exigir literalidade absoluta das testemunhas. Aí nós temos aí uma tipologia de Moisés e Elias. O literalismo supõe o retorno físico de Moisés e Elias, e a defesa simbólica aplica uma tipologia profética com uma função e identidade. João Batista viu no poder, no espírito e no poder de Elias. Já falei isso, né? Lucas 11, versículo 17. Há algumas repetições, mas pelo fato de um professor sempre está voltando algo para que as pessoas possam entender perfeitamente o que nós estamos explicando. E tipologia é um princípio hermenêutico normativo no Novo Testamento. Vejamos o problema escatológico do literalismo. Leitores do século I, como entenderiam dos profetas futuros? Onde estaria a aplicação pastoral imediata? O Apocalipse foi escrito para a igreja perseguida, não apenas para um futuro distante. E temos aqui a fragmentação da mensagem. O literalismo desloca o foco do testemunho para a curiosidade escatológica. E o literalismo para um evento físico futuro. Enquanto que o simbolismo dá uma vindicação direta do testemunho fiel. Aí nós temos paralelos, Apocalipse capítulo 6, 9 a 11,
alma dos mártires, e Apocalipse 20, versículo 4, vida concedida aos fiéis. A ressurreição no Apocalipse frequentemente indica vitória, não apenas biologia. Observe, não apenas biologia. Aqui eu tenho uma coerência teológica global. Prestem bem atenção. Daí, estão gostando, pessoal? Aí nós temos uma coerência interna, o critério coerência interna, e um literalismo parcial e um simbolismo em alta. Eu tenho um critério de aplicação pastoral que é limitada, mas no simbolismo é realmente muito amplo. No critério da base canônica, o literalismo nós temos fraca, mas no simbolismo é uma linguagem muito forte. E no critério da dependência de especulação, nós temos o literalismo em alta e o simbólico em mínima, né? As principais fragilidades do literalismo. Prestem bem atenção. Literalidade seletiva, dependência de silêncio bíblico, foco em identidade, não em emissão, dificuldade pastoral para a igreja primitiva, ausência de nomes explícitos, claros, no texto. Vejamos a força da posição simbólico-escatológica. Honra ao gênero literário, interpreta símbolos com símbolos, harmonia ou harmoniza Antigo Testamento e Novo Testamento, evita o dogmatismo onde há silêncio e preserva o centro teológico, que é o testemunho fiel até a morte. Vejamos aí a conclusão comparativa. A posição literal individual não é impossível, mas é hermeneuticamente inferior, pois rompe a coerência simbólica do livro, introduz especulação não revelada e enfraquece a aplicação eclesial do texto. Logo, a leitura simbólico-eclesiológica, por outro lado, emerge naturalmente do texto, respeitando seu gênero, contexto e finalidade pastoral. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 10. Com isso, eu espero ter passado para vocês uma explicação bem coerente, ainda que é um pouco difícil para compreender, porém você pode assistir esta live tantas vezes quantas você quiser. As referências que eu busquei aqui para este trabalho Revelation e David Aouni, World Biblical Commentary, e Richard Buchan, The Theology of the Book of the Revelation, Cambridge. Também The Book of Revelation, a Commentary of the Greek Text, The New International, Greek Testament Commentary, Comentário Bíblico Internacional de Bailey. Teologia Sistemática, de Louis Berkhoff, New Testament History, Garcitten, Dobrinday e Brussen. Introdução ao Novo Testamento, de Douglas Mood e Carson. Depois, a Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of Stuart John Edinburgh, Charles. E Apocalipse, Stephen Coke. Outro livro foi O Poder do Espírito Santo, Gordon Field. Outro, Mais que Vencedores, uma interpretação do livro do Apocalipse, William Hendrickson. Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento, Craig Canyon. Depois, Exposição do Apocalipse, Simon Kistemaker. Teologia do Novo Testamento, George Eldolell. Apocalipse, Robert Mose. E Revelation, Grand Rapids Academic
Becker Exegetical Commentary of the New Testament, Grant Herd Osborne. Depois, Marvin C. Pattern, Reading Revelation, a Comparison of the Interpretive Translation. E Zacarias Sidney Smith, Vida Nova. Thomas Robert Revelation, um comentário exegético. Teologia Bíblica, George Hardvoss. Então vejam, vários livros nós buscamos aí para fazer a nossa pesquisa, para buscar o nosso trabalho, o nosso estudo. E o nosso estudo falou sobre as duas testemunhas, né? De uma forma bem clara, nós buscamos trazer para vocês aqui a exposição do assunto, a explicação, as duas testemunhas do Apocalipse, um testemunho profético da Igreja Fiel, doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham compreendido, também chegando às vossas conclusões, trazendo também as vossas pesquisas, buscando, porque eu pesquiso, eu busco, eu estudo, e o meu prazer é trazer para vocês esses ensinamentos. Muito obrigado. Agora eu vou salvar, colocar no Face, depois eu coloco no meu canal no YouTube, que lá no canal no YouTube tem mais de 1000 lives já que foram realizadas. Um grande beijo para todos vocês e um feliz 2026.